E a partir de hoje tenho o prazer de aqui estar todas as terças à noite convosco. Muito boa noite. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada. Muito gosto. Nós vamos começar, obviamente, pelo escândalo dos Panama Papers, para tentar perceber o que é que pode mudar-se a partir daqui. Porque já tivemos muitos leaks, desde Luxemburgo a muitos outros, e foram todos um pouco inconsequentes de alguma maneira. O que é que pode mudar-se? Já sabia como é que todas estas coisas funcionavam. Não é propriamente uma surpresa, António Vitorino. Não, uma surpresa não é, mas é a primeira grande fuga maciça. E essa é a primeira interrogação importante a fazer. Como é que, existindo há tantos anos estas práticas, estes offshores, estas empresas de fachada ou estas empresas ecrã, como é que só agora é que houve esta primeira grande fuga maciça? É uma pergunta curiosa porque nós não sabemos em que circunstâncias é que tudo isto se verificou. Mas já há duas consequências imediatas. A primeira é a admissão do primeiro-ministro da Islândia hoje. Mas há uma outra mais importante. Deve haver muita intranquilidade neste momento por esse mundo fora. E não estou a falar apenas... Europeia. Ora bem, nos responsáveis políticos, porque é bom recordar que em 2009 houve uma reunião do G20 onde foi exatamente assinalada a luta contra os paraísos fiscais e contra a fuga fiscal como a questão prioritária da agenda da estabilização financeira pós-crise de 2008-2009. E o que é que se passou, entretanto? Aparentemente nada, de facto. Isto é, estas práticas são práticas muito antigas. Nós também não podemos meter tudo no mesmo saco, claro. Aí vamos ser totalmente objetivos. Hein? Há offshores e offshores. Há práticas ilegais e criminosas e há práticas legais, ainda que... com alguma dose de imoralidade. E suspeitas, e portanto estão todas hoje sob essa suspeição. E essa é a consequência talvez mais importante. Neste momento há uma suspeição generalizada sobre a utilização dos offshores e a pergunta que tem que se fazer é: e como é que se combate este tipo de práticas? Mas eu acho que aí podemos ir mais aos pormenores. Já vamos. Mas como é que nada mudou ao longo dos anos em relação a estes paraísos fiscais, ao nível, nomeadamente, daquilo que podia fazer o próprio poder político? Porquê é que isto é tão tolerado, Pedro Santana Lopes? Ou tem sido até agora? Nós temos países na Europa, o próprio Luxemburgo, de Jean-Claude Juncker, que é um paraíso fiscal competentíssimo nesse campo. É difícil explicar, quer dizer, desde más motivações até, não vou chamar boas, mas até competição pelo investimento, pela atração da riqueza eventualmente disponível para permitir investimentos em países carecidos de crescimento. E, de facto, tudo isto se passa num momento em que, por exemplo, a União Europeia carece como de pão para a boca desse investimento de fundos financeiros. E sabe-se que, enfim, pelas contas feitas, estas offshores podem deter umas boas dezenas de milhares de milhões de dinheiro que foge à União Europeia. E, portanto, fala-se em 70 mil milhões de euros. Mas, enfim, estas estimativas são sempre variáveis. Agora, a pergunta como é que é tolerado, ainda não surgiu uma vontade política forte que pode eventualmente agora aparecer na sequência deste escândalo, que é, eu diria, não vou dizer que é o primeiro, mas é o que tem uma dimensão mais global de todos aqueles que surgiram até hoje. Isto toca em várias partes do mundo. Foi curioso ver na Rússia, na China, na Europa, por todo o lado, a surgirem, até agora, que me lembro, ainda não vi dirigentes políticos norte-americanos hoje noticiados. Sim. Mas, enfim, estamos para saber o que é que isto traz agora, que atinge várias partes do mundo e que vai suscitar, para já, contribuir para a suspeição em relação aos dirigentes políticos, embora não sejam só dirigentes políticos que aqui estão. Claro. Está todo o género de pessoas, mas os políticos naturalmente têm mais responsabilidades ainda. Mas estão artistas, estão empresários, quer dizer, isto parece um movimento global, ou seja, o que isso significa é que os poderosos, os ricos, muitos deles, fogem às suas obrigações e que os Estados vão condescendendo com isso, de uma maneira ou de outra. E estamos num tempo em que já não há tolerância para isto. E em que o mundo veja isto face aos refugiados. Não é? Exatamente. Mas a União Europeia, todo este dinheiro fora, tudo aquilo que precisamos, a pobreza cá no mundo, os movimentos de refugiados. Depois estes contrastes
que a tolerância moral e a paciência das pessoas para isto esgotou-se. Por isso é que admito que desta vez, falávamos há pouco, a União Europeia terá pedido a lista, não é, das offshores. Acordou agora. Acordou agora, exato. Mas não sei, mas enfim, não sei se já alguma vez tinha pedido, agora pedir agora... Sim, talvez uma atualização dessas listas. Talvez. Acordou agora a Vamos lá ver, Comissão também Europeia, sejamos objetivos. A OCDE tem uma instância chamada Financial Action Task Force, que é um organismo destinado a identificar todos os offshores. Nós sabemos onde é que estão os offshores. E os offshores dividem-se em dois grandes grupos, os cooperativos e os não cooperativos. Os cooperativos são aqueles que identificam quem são os detentores últimos das empresas que neles estão sediadas. E há muitos cooperativos. Mas agora há umas ovelhas negras, e é aí que está o problema. São os não cooperativos, completamente opacos, que não divulgam os últimos beneficiários. E funciona segundo um sistema das matrioscas, que sabe, vai-se tirando caixinha, uma boneca, outra boneca, outra boneca, outra boneca, e nunca se chega... Russas, não é? Exatamente, as bonecas russas, e nunca se chega à última boneca. O que é que isto significa? Isto significa que haverá sempre um canto do planeta onde há um offshore. Vamos ser totalmente objetivos. A questão é saber... Portanto, nunca terão os dias contados, verdadeiramente. Mas é possível impedir que os offshores não cooperativos, pelo menos esses, já era bom que começássemos por esses, não tivessem impunidade. E uma das razões que eu nunca percebi, e várias vezes discuti isto com responsáveis de vários países, eu nunca percebi porque é que não se impunha uma taxa financeira a quem faça transações com offshores. Porque, repare, o offshore é para as pessoas beneficiarem fiscalmente, do ponto de vista fiscal. Se o offshore é não cooperativo, há uma presunção de que há uma transação que é, eventualmente, com um alto grau de probabilidade, ilícita. Estou a falar dos offshores não cooperativos. Se quem fizer transações financeiras com offshores não cooperativos perder o incentivo fiscal, isto é, o benefício financeiro da transação, nós estaremos a limitar o raio da ação desses mesmos offshores. Mas parece tão fácil, porque é que isso não... Já João Cravinho ouviu esta semana também, ou na semana passada, a dizer precisamente da barreira que encontrou para fazer avançar algumas propostas. Se essa, por exemplo, é uma das soluções... Porquê é que isto acontece? E porquê é que há tanta cumplicidade da banca e tantos porquês, não é, no meio disto tudo? Tantos interesses. Isso aí entramos na força do poder e da relação entre os poderes, não há outra explicação. E, portanto, obviamente os Estados têm receio. Veja toda a crise que assolou o sistema financeiro nos tempos mais recentes, e não é só em Portugal. Não é? Nomeadamente desde 2008, desde o subprime, as instituições financeiras da generalidade do mundo têm vivido tempos difíceis. E, portanto, os Estados, quando pensam em tomar medidas que podem, de algum modo, ou organizações internacionais, abalar a confiança no funcionamento dos circuitos internacionais, dos movimentos de capitais, por exemplo, aprovar legislação muito dura, como costumam dizer, que afugenta os investidores. Sim. Os Estados têm que optar de vez, porque muitas vezes coloca-se esse dilema. Se nós tomamos medidas contra o capital ou contra os investidores, estamos a prejudicar a nossa economia. E entre os vários investidores e os vários capitalistas, como em tudo na vida, há os bons e os maus. Mas não podem ficar reféns também. Não, mas, quer dizer, não vamos ter ilusões. Se eu disser o contrário, estou a ser cínico, mentiroso e não quero ser. Há um excessivo poder do poder financeiro, dos vários poderes financeiros, não estou a falar nem na banca, nem nos seguros, do poder financeiro mundial. E depois há uma dificuldade muitas vezes, também não vamos ser ingênuos, a legislação tem permitido os offshores. E depois há uma dificuldade, tem havido uma dificuldade só ultimamente mais debelada, até pelas novas tecnologias, para seguir o rastro muitas vezes à procura do beneficial owner, do último beneficiário. Mas isto prova sobretudo, hoje e em dia está a ser mais fácil. A mensagem principal é que sobretudo ninguém está a salvo, porque até nestes que são mais opacos, houve fuga de informação. Isso acho que estamos a entrar nessa fase do mundo, graças a Deus, ou seja, aqueles que se julgavam a salvo da punição começam a perceber que caminhamos para o tempo em que tudo se sabe. Aliás, é uma boa regra que as pessoas deviam convencer. Mesmo que não tenham bons princípios e bons valores, que se comecem a convencer de que tudo se sabe. É uma questão de tempo. Então, no mundo de hoje, não vale a pena ter ilusões sobre isso. E este caso, apesar de tudo, é um excelente contributo
para moralizarmos as nossas sociedades. Nota final sobre este assunto ainda, António Vitorino? Eu registro que há uma censura geral a este tipo de práticas. Eu até admito que algumas das pessoas que estejam envolvidas tenham feito transações perfeitamente legais e não sim, sejam já li algumas que parecem evidente, ser, portanto, conforme o risco disto é meter tudo no mesmo saco, é muito perigoso. Agora, o grau de censura geral que este caso, porque é tão chocante e tão maciço, gerou, é um bom sinal. Vamos passar para o segundo tema, que tem a ver com a audição a Carlos Costa hoje, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BANIF. Ficámos a saber que as instituições nacionais estão vaziadas de poder. Se assim é, para que é que serve o Banco de Portugal, António Vitorino? Bom, é verdade que com a União Bancária, um conjunto de poderes essenciais de decisão estão sediados quer em Bruxelas, na Direção-Geral de Concorrência, quer no Banco Central Europeu, em Frankfurt. Agora, obviamente que o Banco de Portugal é a instituição da linha da frente. O que significa que a supervisão cabe ao Banco de Portugal. E é o Banco de Portugal que tem que exercer esse controle de proximidade. O poder de decisão está, de facto, transferido, a partir do momento em que há uma união bancária. A crítica minha não é que haja uma união bancária onde as decisões são tomadas centralmente. É que essas decisões possam ser sujeitas a 2 pesos, 2 medidas e não haja um controle democrático. O Governador hoje disse uma coisa muito interessante, bem sei que ele disse a título de nota de rodapé, ele próprio disse que era uma nota de rodapé, mas disse uma frase que era a seguinte: se houvesse uma comissão parlamentar de inquérito, devia ser do Parlamento Europeu. Do Parlamento Europeu, o que é que isto quer dizer? Bom, isto quer dizer que o poder que tem que ser escrutinado para que a União Bancária esteja acima de qualquer suspeita e para que nós tenhamos a garantia de que todos os bancos de todos os Estados-membros, grandes, médios, pequenos, grandes bancos ou pequenos bancos, são tratados com o mesmo critério, é haver escrutínio democrático sobre as decisões que são tomadas pelas instâncias europeias. A Comissão e o Banco Central Europeu. Eu diria que isto é mais difícil que as offshores, sabe? Encontrarmos um sistema de supervisão eficaz. Porque ainda por cima vivemos hoje num tempo, eu aqui há uns programas, há uns meses, já não sei qual era o caso, e já houve tantos. Debate, nós hoje já houve tantos, que eu disse, não, que esta culpa não é só nossa, temos que ir à União Europeia, que eles é que adotaram estes regulamentos, eles é que definiram o quadro em que isto acontece, portanto, a culpa não é só nossa. Mas já não sei, com a franqueza, qual foi a altura. Vamos lá ver. É que esta nova legislação europeia veio fazer, isso mesmo estava implícito na sua pergunta, ou explícito, ou seja, ao mesmo tempo veio desresponsabilizar supervisores nacionais. Já eram maus, eu não estou a dizer as pessoas. Eu não sei se é melhor o Dr. Constâncio ou o Dr. Carlos Costa, ou pior um ou outro. Quer dizer, agora que o sistema não prova, não é capaz, por isso é que eu digo que é mais difícil resolver, nós já sabemos isto há uma data de tempo. A União Europeia vai lidando com as situações de modo inconsequente. O Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, quer dizer, como dizia o António, não são suficientemente escrutináveis os processos carta para cá, carta para lá. As comissões de inquérito são, de facto, ao nível nacional. Nesse ponto, o Governador tem razão. Agora, o que ouvimos do Governador também foi muito incoerente. A ver, nomeadamente em relação ao caso Banif, e o que se propôs há 2 anos e o que se propôs agora. Agora, ele nunca teve fama de ser uma pessoa incompetente, portanto, eu acredito que ele tenha razões para isso e que a Comissão de Inquérito sirva para o provar. Agora, era bom nós percebermos, por exemplo, no caso BES, eu acho que apesar de tudo se percebeu mais ou menos como é que as coisas falharam, onde é que foram os erros, onde é que atuou bem o Banco de Portugal, onde é que se atrasou. Aqui no Banif, com franqueza, acho que ainda está tudo muito, não vou dizer nebuloso no sentido ilegal ou ilícito, mas todo o processo de decisão, ainda falta agora muito trabalho da Comissão de Inquérito. Portanto, o que disse hoje o Governador não ficou mais esclarecido. Não, menos. Da minha parte fica menos. Agora, a questão é que isto vão ser uns casos atrás de outros. Enquanto, de facto, não conseguimos, nós estamos na União Bancária ainda num processo de desenvolvimento e solidificação. Os regulamentos estão a entrar em vigor, o terceiro pilar e mais o fundo de garantia que se está a constituir vai demorar anos para acorrer aos casos de falências de bancos. Agora, quando nós ouvimos responsáveis dizer isto fez-se no Banif antes do fim do ano, porque se fosse depois do fim do ano podiam não chegar as garantias e podíamos ter que ir aos depósitos acima de 100 mil. Tudo isto é assustador, o que ouvimos, as suposições. É muito fluido, é muito gelatinoso o quadro de relações entre a jurisdição europeia, a jurisdição nacional e os poderes das várias entidades. Porque, veja, a culpa pode ser, eles são maus. São maus. Então, mas o Dr. Constâncio é o primeiro vice-presidente ou o segundo do Banco Central Europeu. É um homem, pronto, que teve os problemas que teve em Portugal, comigo
nos meus tempos de outras funções vários, mas isso não interessa agora ao caso. Agora teve o BCP, teve o BPN, teve o BCP com a agitação interna que teve e a substituição de administrações. E pode ser assim, a culpa era dele? Então, mas se o problema está nele e tem as responsabilidades que tem hoje em dia, ou é o sistema europeu que está todo errado? Sim, houve uma nota. É por isso que digo que isto é mais difícil que as offshores. É mais do que o próprio homem. No entanto, houve uma situação em que claramente o governador ficou embaraçado e não respondeu. Foi colocada pelo João Galamba, que insistiu, que pediu ao governador para dizer o que achava que era um erro grave de supervisão. E ele não respondeu e refugiou-se nas normas jurídicas. E, de facto, também não ficou esclarecido com as palavras de hoje. Eu acho que esta comissão de inquérito ainda vai ter que produzir respostas a várias das questões que estão no ar. Eu acho que há duas que são muito importantes. A primeira é uma que tem a ver com o quadro europeu. É que o governador do Banco de Portugal disse e confirmou que tinha proposto uma recapitalização do Banif. E que foi o Banco Central Europeu que, ao retirar ou suspender, agora há aí uma dúvida, o chamado Estatuto da Contraparte, isto é, a possibilidade do Banif recorrer a financiamentos do Banco Central Europeu para garantir a liquidez do seu funcionamento, que tinha determinado enverdar pelo caminho da resolução. Esta questão não é uma questão inocente. Esta decisão é a decisão fundamental, é a decisão entre a vida e a morte. Já tinha acontecido no BES. E a questão que se coloca é saber qual é o critério para que se tome esta decisão, porque é verdade que a Comissão Europeia, desde o início deste processo, tinha achado que o Banif não tinha condições de subsistência. Sim. Isso aí parece-me já hoje relativamente pacífico. Mas a decisão crucial é tomada pelo Banco Central Europeu. Com que fundamento? Por que razão é que rejeitou a recapitalização? E por que razão é que enverdou pela resolução? E não há nada de intermédio. Isto é, não haveria um caminho intermédio. Estou de acordo. Se a lei europeia não o permite, então tem que se revisitar a lei europeia. Esta é a primeira parte da questão. Há uma segunda parte da questão, que tem a ver com o nosso sistema financeiro. Nós não podemos continuar a viver, a correr atrás de cada banco, como a galinha corre atrás dos grãos de milho. Não, isto não é sistema, isto não é vida. E, portanto, nós temos que nos interrogar, e eu espero que a Comissão de Inquérito conclua, que o poder político português tem que se interrogar se não se justifica uma intervenção sistémica para garantir a estabilidade do sistema financeiro português de uma vez por todas, em vez de nos andarmos a esgotar, e que esgotar aqui é a frase, esgotar do ponto de vista da paciência, mas também esgotar do ponto de vista financeiro, que somos nós, contribuintes, que pagamos. Em vez de nos andarmos a esgotar, a correr atrás de cada um dos bancos. Aqui justificava-se um acordo alargado entre governo e oposição para esta intervenção com poder negocial junto de Bruxelas. Já que fomos o país que teve mais choques no sistema financeiro, também temos mais legitimidade para pedir essa intervenção global que permita, de facto, estabilizar o sistema financeiro nacional. Minutos finais, Congresso do PSD do fim de semana. Pedro Santana Lopes, ouvimos dizer a Pedro Passos Coelho que não tem pressa. O partido não tem pressa? Não. Se me pede uma nota sobre o Congresso, pensei nestes 2 dias, eu acho que o principal foi clarificar o relacionamento político entre o Governo e o principal partido da oposição. E acha que há um novo ciclo, de facto, de postura? Acho que há, que eu não sei se é melhor ou pior para o Governo. Por um lado é mais descansativo, desculpe-me o termo, à partida, mais tranquilizante, porque acabou aquele preconceito de partido PSD de dizer este Governo não devia existir. Pronto, isso existe, é consistente, a maioria, não temos pressa e, portanto, o Governo à partida fica mais sossegado ou tranquilo, mas ao mesmo tempo mais responsabilizado. É a primeira vez que Passos Coelho disse, aliás, ele diz uma frase, eu estou convencido que este governo pode durar, esta maioria podem durar anos. E, portanto, ele ser capaz de dizer isso e o PSD passar a agir dessa maneira muda o quadro de relações entre maioria e oposição principal partido. Portanto, dá também uma maior estabilidade ao sistema político que precisa dela e na altura exatamente em que o Presidente passou a ter o poder de dissolução, que na prática é como se não tivesse, ninguém o quer, nem o Presidente, nem o Governo, nem a oposição não querem. Portanto, Portugal, por esse lado, vai ter estabilidade. António Vitorino, como é que viu esta mudança de postura? Bom, eu vou menos longe que o Pedro. Eu acho que há uma mudança de postura, porque há a assunção da posição de partido da oposição, mais no tom do que na substância, vou ser totalmente sincero. Porque eu acho que o grande exercício que se esperava do PSD era distanciar-se
daquilo que foi o grande ajustador das finanças públicas, que é a imagem que os portugueses têm do Dr. Passos Coelho. E para isso era preciso ter avançado com 3 ou 4 propostas concretas que permitissem recolocar o debate político dentro de uma base de normalidade entre projetos que se contrapõem naturalmente. Mas continua as duas do lado à propostas, pele? eu acho que no tom não, mas mentalmente, se as duas propostas que são postas em cima da mesa, uma é a segurança social e a outra é a lei eleitoral, não, vamos lá ver, mas nada se disse sobre a segurança social. Também E, portanto, isso Ora, mas eu acho que perdeu uma grande oportunidade de pôr uma proposta em cima da mesa que lhe permitisse resolver o problema que tem com a segurança social. Sinceramente que sim, sabe porquê? Porque isso permitiu ao Partido Socialista facilmente dizer logo que não. Dizer logo que não, porque era o corte dos 600 milhões. Não disse, não, o Dr. Passos Coelho não disse isso. Não disse que era é essa verdade, a proposta. mas está-lhe de tal modo colada à pele essa ideia, sim, eu percebo, que a única maneira de se distanciar e de marcar, de demarcar-se na substância e não apenas no tom, era ter dito, e o meu caminho agora não é de facto por aí, é por aqui. Mas se o PSD, porventura, apresentar agora uma proposta diferente dessa dos 600 milhões... Ficarei muito feliz porque significa que me terá ouvido. Não sei, mas podem-se criar... terá ouvido a minha sugestão. Eventualmente as condições sem para dúvida. haver um diálogo A lei eleitoral, diferente. acho que é uma proposta importante, interessante, mas inviável, porque, curiosamente, nem os delegados do CDS que estavam lá, estava lá a líder do CDS, aplaudiu essa parte do discurso. Mas ela admitiu, António. Com muita ela prudência. Ela disse que era coincidente com parte da moção dela. Com muita prudência. Aquela história do voto preferencial. Sim, mas não os uninominais. Não, uninominais. Seria sempre penalizado, E o PS tem o mesmo problema à esquerda, porque o PCP e o Bloco de Esquerda também não têm nenhuma atração pela ideia de rever o sistema eleitoral. Tem que ser uma revisão prudente a acontecer. Agora, é a altura no princípio da legislatura. Depois, a partir de metade da legislatura, esqueça, já não há então hipótese nenhuma. Nós esta semana teremos a oportunidade, aliás, eu terei a oportunidade de desenvolver alguns dos temas deste Congresso também consigo numa entrevista aqui na SIC Notícias ainda esta semana, na quinta-feira, mas só gostava de lhe lançar esta provocação. Não é o keep cool, porque foi eu que fez a grande pergunta, mas nem dizer... Extraordinário como essas frases. É verdade. Keep cool, mas enfim, está bem. Mas ficou. Tinha saudades de uma ovação de pé de um Congresso. Tinha saudades. Já não havia, agora de ir a um congresso. Estive lá há 2 anos, quando foi, aliás, quem teve a mera ovação foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, naquele congresso do Coliseu. Não, mas eu volto a dizer, detesto o cinismo. Se eu disser que não gosto de congressos e de reuniões daquelas, debates, por isso é que acho que as pessoas devem lá ir, está a ver? E já agora aproveito até antes de quinta-feira mesmo para dizer ao Dr. Rui Rio para não se ofender. Eu até disse, espero que ele não leve a mal essa simpatia. Eu li no jornal, não vou para não ofuscar ou não sei o quê, que alguém se calhar exagerou na transcrição do que ele disse. Agora, o que ele disse. Não quis deixar qualquer insinuação? Não, o que eu acho é que as pessoas não se devem pôr assim à frente do seu país. Se têm contributos para dar, um congresso em princípio não é para um desfile de estrelas, não é nem de pessoas, estrelas ou não, seja lá o que isso for, é para as pessoas dizer o que é que pensam sobre o seu país, está a ver? E por isso é que eu acho que devem lá ir e outras considerações deixam de valer a pena. Agora, não há aqui questões, eu tenho muita consideração e sou amigo do Dr. Rui Rio, portanto digo isto com toda a simpatia por ele. Foi uma graça, mas eu gosto se calhar mais de me rir do que ele, mas temos os dois sentido de humor. Pedro Santana Lopes, António Vitorino, muito obrigado. Muito boa noite, até à próxima terça-feira. E já